No vídeo de hoje, Yuri Alberto podendo sair para a Inglaterra por mais de 20 milhões de euros. Arthur Cabral chegando, José Martínez e Héctor Hernández já anunciado e já pode estrear. Vamos falar do Timão, porque, cara, essa notícia, ela é surreal, né? Porque vem num momento de muitas críticas ao ataque do Corinthians. E o Southampton está tentando negociar, está abrindo negociações, né? Para contratar o centroavante Yuri Alberto do Corinthians. Tá, Chico, mas poxa vida, é um clube europeu da Premier League, poxa, vem aqui com dinheiro, é claro que o Corinthians vai vender. Tá bem, mas o modelo de negócio oferecido, ele não agradou inicialmente o Corinthians. Eu vou te explicar. O Southampton está negociando o meio-campista Carlos Alcaraz, não é o tenista, tá? Espanhol, é o meio-campista argentino, Carlos Alcaraz, com o Flamengo. Por quase os mesmos valores. O Southampton está em busca de reposições, né? Mesmo que não seja a mesma função, mas está aproveitando essa reta final do mercado de transferências e fez uma proposta para ter Yuri Alberto do Corinthians. A questão é, a proposta inicial ela é de 1 ano de empréstimo, com metas estabelecidas, dando uma garantia de compra. Na verdade, a proposta inicial do Southampton é de opção de compra. O Corinthians quer uma garantia de compra, que é justamente, dependendo de metas atingidas pelo Yuri Alberto no Southampton, obrigaria o Southampton a adquirir o Yuri Alberto. O Corinthians detém 50% do Yuri. Vocês vão lembrar, o Yuri, num valor de mercado de 25 milhões de euros, foi adquirido com 50% dos seus direitos econômicos junto ao Zenit, dando boa parte ali da fatia dos direitos de vários jogadores da base que o Corinthians tinha naquele momento. O Corinthians não despendeu R$1 para comprar o Yuri Alberto, mas cedeu todos aqueles jogadores para que eles totalizassem 12 milhões e meio de euros. E aí sim, o Corinthians ficasse com o Yuri Alberto assinando até o fim de 2027. O Yuri é muito jovem, é um dos principais atacantes sub-23 do mundo, um dos principais artilheiros sub-23 do mundo. Mesmo que ele não viva uma grande fase no Corinthians, ele ainda tem um olhar do mercado internacional, ele tem mercado, eu quero dizer dessa maneira, porque ele é muito jovem, ele surgiu muito bem, ele foi vendido por 25 milhões de euros para o Zenit da Rússia, e aí, por conta da guerra, naquele momento, né, ele bateu e voltou e acertou com o Corinthians e estava bem aqui, só que realmente nos últimos momentos ele não tem conseguido performar, o time não ajuda muito também, mas ele individualmente não vive uma grande fase. Além disso, apesar disso, na verdade, em 38 jogos, nesse ano ele tem 16 gols. É o artilheiro do time na temporada. Mas apenas 4 desses gols foram marcados no Campeonato Brasileiro. Já são 24 rodadas e ele tem apenas 4 gols no Campeonato Brasileiro. A fase não é boa, é fato desde o ano passado, e aí vem uma proposta. Tá, então negocia logo. Calma. Porque assim, o Corinthians está tentando com que existam cláusulas que garantem que o Southampton compre o jogador. E tem uma informação do Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes, de que o Corinthians teria que pagar ou a totalidade ou parte do salário do Yuri nesse 1 ano de empréstimo. Eu não consegui confirmar essa informação, mas ela beira o absurdo, né? Você emprestar o jogador para a Inglaterra, ou seja, você não vai utilizar o jogador aqui, mesmo ele estando mal ou não, e você pagar o salário do jogador para ele jogar lá, isso não faz sentido, na minha opinião. Então, o Corinthians, a informação precisa é essa, não aceitou no primeiro momento. A proposta seria de 3 milhões de euros, ou seja, um empréstimo remunerado para que o Yuri jogasse no Southampton por 1 ano. Depois desse 1 ano, aí sim o Corinthians quer uma garantia de compra de mais 18 milhões de euros. Ou seja, diante de metas estabelecidas, o Southampton paga 3 milhões e depois mais 18 milhões ao final desse 1 ano. Com isso, o Corinthians venderia o jogador por 21 milhões de euros, mas pegaria metade desse valor, né? 10 milhões e 500 mil. Então, a rigor, na prática, o Corinthians venderia o Yuri por 10 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. De verdade, ainda na minha opinião sobre o assunto, se forem nesses moldes, com exceção de pagar o salário dele para jogar lá, que eu acho um absurdo, mas se você vender, emprestar no primeiro momento, bota 3 milhões de euros no bolso, ou pelo menos metade disso, e depois desse 1 ano, né, que a conta é fechada depois de 1 ano, você recebe, bota no teu bolso, na tua mão, 10 milhões de euros pelo Yuri Alberto, de um jogador que você não gastou, teoricamente, porque você cedeu atletas da base, né, na gestão do Willi, foi isso que eles entenderam como correto fazer. Eu acho uma boa. E acho bom para todo mundo.
porque o Yuri, ele, a cada ano que passa, ele tá se esforçando, você nota que ele tá se esforçando, mas ele tá com dificuldades. E essa dificuldade, ela tá sobrecarregando o jogador emocionalmente, ele tá visivelmente tensionado com isso. A última entrevista dele revelou isso: sempre sobra pra mim. Foram as palavras do Yuri. E olha que ele ficou 20 dias afastado. Muita gente pediu o retorno dele. Ele voltou no primeiro jogo. Ele teve chance, não conseguiu fazer gol. Então, a perna dele tá pesando 200 quilos. Eu acho que nunca ele vai ter, a partir de agora, tranquilidade para trabalhar no Corinthians. O Corinthians vai botar uma grana no bolso. Vai contratar, evidentemente, né? Tá contratando, tá tentando contratar, já vou falar sobre isso. Mas eu acho que seria uma boa pro Yuri, pro clube, pra torcida, pra todo mundo, que ele fosse negociado, ainda mais para um mercado de Premier League, onde ele vai ser visto por grandes clubes. Ele tem só 22 anos, se ele conseguir performar com a cabeça melhor arejada, daqui a pouco ele pode fazer um bom novo contrato. Vocês não acham? Bom, agora a opinião é com vocês. Falando em centroavante, de verdade, a gente não sabe o que esperar do Héctor Hernández, porque já falei sobre isso, né? Ele tá treinando, mas pode ser que ele chegue aqui e resolva os problemas ofensivos do Corinthians. Estamos detectando cada vez mais que esse é o diagnóstico. O Corinthians cria, produz, consegue enfrentar de igual para igual bons adversários, mas na hora da definição falta justamente o definidor. Será o Héctor Hernández? Não sei, mas pode ser muito o Arthur Cabral, porque o Corinthians subiu a oferta, a proposta que fez junto ao Benfica para obter o jogador. Mais do que subir a oferta, mudou dentro de uma proposta diferente da que havia sido feita inicialmente, mudou a forma de pagamento, mudou as cláusulas e garantias para que o Corinthians, ao final de um ano, consiga adquirir o jogador, depois de um ano de empréstimo. Mais ou menos, é curioso, né? Mais ou menos do jeito que o Southampton está tentando contratar o Yuri Alberto e mais ou menos do jeito que o Corinthians contratou o Thales Magno. O Thales foi contratado com um ano de empréstimo junto ao New York City, com aquela garantia de compra lá, né? Com aquela obrigação de compra, dependendo de metas, de 13 milhões de dólares. O que dá um valor considerável, né? De 70 e poucos milhões de reais. Mas é isso, depois de um ano, se o Corinthians entender que tem que adquirir o Thales Magno, e na verdade, se ele cumprir algumas metas, vai ter que desembolsar esse valor. É uma medida arriscada, mas dependendo das metas que você coloca, é sinal que o jogador correspondeu. Então, o Corinthians fez essa proposta relacionada ao Arthur Cabral. O Benfica, ele pagou 20 milhões de euros pelo jogador e ele até cogita não receber 20 milhões, mas pelo menos 15. E aí a gente está falando de quase 100 milhões de reais, né? Mas esse molde, essa maneira de pagar, hoje o Corinthians consegue, digamos assim, estabelecer. Tem uma patrocinadora master que está bancando, né? Que está se oferecendo para bancar com algumas contrapartidas midiáticas, né? No campo do marketing. Você consegue parcelar esse valor. O Benfica se mostrou sensível, se mostrou, digamos assim, receptivo a essa situação. Então, é isso que o Corinthians está colocando na mesa nesse momento para fichar a contratação. Sabe que a janela está terminando, sabe da necessidade de anunciar um jogador, um camisa 9, um fazedor de gols, e tem no Arthur Cabral, com 26 anos, um jogador que pode chegar e ser titular, e aí, enfim, até por conta disso, poder negociar o Yuri Alberto, porque existe uma resistência em negociar o Yuri nesse momento se o Corinthians não conseguir contratar um substituto. Porque aí ficar dependendo só do Pedro Raul realmente vai ficar difícil. E o Héctor Hernández, o Corinthians também entende dessa forma. É uma aposta, uma incógnita. Ninguém sabe o que ele pode render. Então o Corinthians pagaria pelo valor de empréstimo do Arthur. Depois de um ano, dependendo de metas, compensaria com mais um valor para poder fazer a sua aquisição. E é isso que Corinthians e Benfica estão tratando nesse momento, para que o Arthur Cabral seja oficializado reforço do Corinthians. Então, torcedor do Timão, você acha que o Corinthians deve vender o Yuri Alberto? Será que compensa investir no Arthur Cabral? Deixe nos comentários que estarei lendo um por um. Te vejo no próximo vídeo.